Cara, já aconteceu com você de você perder um cliente, perder um projeto que seria uma coisa muito boa pra você, pra sua empresa, sua produtora de vídeo, ou com um filmmaker mesmo, por causa de um erro bobo que você cometeu? Às vezes, sei lá, no meeting que você tem com o cliente, o chamado discovery call, né? Que é quando você vai conhecer ali o prospect, conversar com ele sobre o projeto, você fala alguma coisa que você sabe que você não deveria ter falado, ou quando acaba o meeting, você fala, puta, não falei aquele negócio, esqueci. E aí isso vira uma bola de neve, porque às vezes o cliente não te retorna, às vezes você dá o preço errado, porque você não pesquisou, às vezes você se embanana, não sabe o que falar, ou o meeting em si não é bom, porque você não treinou, sei lá. Eu vou falar desses erros aqui, eu vou falar sobre 3 erros que pessoalmente já tirou o cliente de mim. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, eu não fico orgulhoso de dizer, mas eu acho que é legal a gente comentar dos erros que a gente comete. Primeiro, porque a gente reforça pra gente que nós não somos os nossos erros, né? Nós somos profissionais, dedicados, talentosos. Um erro não vai definir a minha carreira. Então, isso é legal a gente reforçar, falar em voz alta, às vezes, gravando aqui pra câmera. E até se expondo e falando, eu fiz isso e tal. Por um outro ponto para que você não cometa esses erros também, que nem eu cometi. Outras pessoas cometem, talvez você vai se ver nesses comentários e falar, puta, eu fiz isso, ou acabou de rolar um mini aqui que eu fiz a coisa que o cara tá falando, que droga e tal. É pra isso que serve o aprendizado, é pra isso que serve a vida, basicamente, né? Mas eu vou falar de 3 erros que aconteceram comigo e eu não quero que aconteça mais. Hoje em dia não tá acontecendo, nos últimos meetings que eu tive com clientes não tem acontecido. Então, eu espero que eu continue assim e sempre revisando e voltando um pouco nesses erros e relembrando para não cometer de novo, basicamente. E o primeiro é ir pro meeting sem preparo. Você pode estar me falando, tá, primeiro isso é óbvio, você tem que se preparar pro meeting. Segundo, como que você não se preparou para um meeting? Mas, cara, a vida, ela é cheia de surpresas. A gente tem esposa, cachorro, filho, casa, trabalho, projetos, coisas atrasadas, coisa que a gente tá fazendo, coisa que a gente esqueceu de fazer e tá fazendo de última hora. E quando a gente vai ver, a gente já tá em cima do meeting. Eu não fui totalmente sem preparo para esse meeting específico que eu tô lembrando. Ou para vários, na verdade, que se encaixam aqui. Mas aconteceu isso algumas vezes comigo de eu, eu ter feito um preparo assim que eu arrumo a reunião com prospect, de falar, beleza, fechei uma reunião, ok. Aí eu entro no site, aí eu pego o site deles. Eu costumo jogar no ChatGPT ou no Cloud, que eu uso bastante também, jogar o site. Eu já tenho as minhas instruções ali, então eu meio que jogo tudo ali para eu não esquecer depois. Jogo o site, jogo quais foram minhas primeiras impressões e como o Claude e o ChatGPT já tem o background da minha empresa, eu falo, olha que esse aqui é um prospect, eu vou ter uma reunião seguinte, o que você acha que eu posso apresentar de interessante ou que eles podem estar querendo e tal, o que você acha que é um potencial aqui nesse site, no serviço deles. E aí ele vai montar uma coisa básica ali, dizendo assim, você pode vender sei lá, um vídeo de RH, um vídeo de reter talentos na empresa, ou um vídeo de um brand story, né, para mostrar a história da empresa, porque eles não têm no site deles e tal. Beleza. Aí eu olhei e falei, ok. Aí eu marco geralmente no meu calendário meia hora antes do meeting, né? Eu já tô dando até a solução aqui para vocês, viu? Para não acontecer esse problema. Eu marco meia hora antes do meeting para eu sentar, fazer tudo bonitinho, ler, treinar, enfim. O que aconteceu nesses meetings, em um em particular, foi que eu não consegui esse tempo. Por algum motivo, acho que eu tinha outras coisas para fazer, um outro meeting acabou acabando mais tarde, e eu cheguei muito assim, em cima da hora, eu meio que abri o ChatGPT 1 minuto antes da reunião, abri o site, eu deixo tudo lá nas janelas ali, eu falei, abri o site deles, abri as minhas perguntas que eu tenho, as perguntas que eu faço todo meeting, mas na teoria elas deveriam mudar a cada tipo de cliente que eu pego. Nesse caso, não deu, porque eu não consegui alterar. Então eu peguei o que tinha lá, e começou o meeting e foi uma bosta, assim, tipo, primeiro que a mulher que chegou no meeting, ela, nos primeiros 10 segundos, ela tava legal, sabe? A pessoa te cumprimenta e tudo, sorri pra você. Em 10 segundos, primeiro que eu gaguejei logo no começo, um contexto, né? Pra quem não sabe, que eu adquiri de paraquedas,
eu moro no Canadá, né? Então, assim, já tem a questão de você estar falando inglês o tempo inteiro, tudo, que pra mim, tranquilo isso, mas nunca vai ser minha língua nativa, né? Então, existem momentos que você engasga, né? Ou que você, não engasga, né? Que você se atrapalha no começo da conversa, ou é uma gíria que você pretendia falar e acaba se enrolando. Acontece de vez em quando mesmo com pessoas fluentes. Então, no começo do meeting, eu tive dessas travadas por uma coisa super simples, que era se apresentar e falar que a gente é uma empresa de produção de vídeo que, de New Westminster, com escritório em Burnaby e tal. Então, isso é uma coisa super simples que na hora, por algum motivo, talvez pela falta de preparo, não saiu direito. E nesse momento, a chave girou de uma forma que, por algum motivo, essa mulher começou a meio que olhar pro lado, conversar, responder, mas daquela respirada e tal. Parecia que ela não tava afim daquele meeting mais, porque ela deve ter sentido que eu tava totalmente despreparado. E aí eu conversei, eu tentei pegar as perguntas e falar, fala do seu projeto, não sei o quê. Eu meio que segui o padrão de perguntas minha, mas eu não tava preparado. E aí eu percebi nesse meeting como é importante realmente ensaiar o que você vai falar. O que eu fiz para melhorar isso, primeiro, essa coisa de usar a AI ao meu favor, que eu faço bastante, essa coisa de pesquisar, de olhar o site, de ver se eles têm vídeo, de realmente mapear o cliente é muito importante. Ter tudo no segundo monitor, né? Eu preciso de ter 2 monitores e ensaiar, fazer um ensaio mesmo, de imaginando que eu tô falando com a pessoa, falar tudo bom, não sei o quê, meu nome é Davi e tal, nossa empresa, Puggers Video Production, a gente faz isso, 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 aquela coisa simples, pô, vamos lá, esse meeting é assim, criar as expectativas do meeting logo no começo, dizer o que que você vai falar, o que que vai acontecer nessa meia hora, e aí você dá a palavra pra pessoa e basicamente controlar o meeting. Eu não fiz nada disso. Obviamente, esse cliente sumiu, não deu certo. E aconteceu algumas outras vezes disso também. Mas a cada vez eu acho que eu fui melhorando um pouquinho, sabe? Cada vez eu fui aprendendo uma coisa nova que me fez hoje, pelo menos, estar mais confiante nos meetings. E eu não faço esse erro, não cometo esse erro de novo de não me preparar, né? Eu tento sempre, pelo menos, ler sobre o cliente, ensaiar, pelo menos 15 minutos, 20 minutos de ensaio falando sozinho. E aí, quando chega o meeting, você meio que já tá ali no gás pra falar, né? E o erro 2 que ele também pode se encaixar como falta de preparo, mas é uma coisa específica que, cara, aconteceu comigo algumas vezes e eu fiquei, sabe, batendo a cabeça na parede depois, que é não fazer as perguntas certas. O que é isso? Todo prospect, todo cliente, ele tem os desejos que ele sabe que ele tem, que tá expresso, e ele vai chegar pra você e vai falar: "Ah, eu quero um vídeo assim". Às vezes ele já tem todo o sistema de marketing dele, já sabe exatamente o que ele quer, ele sabe o ROI, ele sabe tudo. Ele fala: "Ó, eu quero um vídeo assim, assim, assado, a gente tá precisando, eu gostei do que você fez, a gente quer fazer uma parceria". Mas às vezes ele sabe o que ele quer e ele não expõe algumas coisas que ele não tinha pensado. E o meu trabalho como vendedor da minha empresa, de produção de vídeo, é descobrir isso, né? Com o quê? Com perguntas certas, né? Perguntas que façam a pessoa se abrir mais para mim. E tem várias estratégias para isso, que coisa que a gente pode até conversar depois. Eu não sou professor de vendas, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem coisas, né? Eu li um livro muito bom do Chris Voss, que é Never Split the Difference. Esse livro é muito bom. E ele dá várias estratégias que você consegue usar para tirar mais da pessoa e mais informação. Espelhar o que ela fala, sumarizar o que ela fala ali, fazer repetir, né, de volta o que ela falou, é, labeling, né, que é falar, meio que dizer o que ela tá sentindo em voz alta e tal. Várias outras coisas que não cabem aqui nesse vídeo, mas eu não fiz nada disso, eu fiz só as perguntas básicas. Nesse meeting eu tava preparado, no sentido de estar confiante e tudo. O meeting foi super legal, a cliente foi bem legal comigo, conversou bastante sobre o projeto. Eu falei, pô, que legal, o projeto é muito interessante e tal. Eles queriam filmar uns produtos coisa de peixe e tal, de barco, então seria perto de um pier e tudo mais.
E foi isso. Eu falei, e eu até perguntei assim: vai ser outdoor, vai ser indoor? Você pretende gravar? Ah, não, eu quero gravar tudo outdoor. Ou seja, então é meio contraintuitivo isso que ela falou e o que deu errado. Mas talvez eu deveria ter investigado um pouco mais, porque no fim das contas, eles não fecharam com a gente, porque eles fecharam com uma empresa de vídeo que tinha um estúdio com acesso a uma cozinha e eles iriam filmar o produto deles na cozinha para inserir no vídeo. Aí a primeira reação minha foi, pô, eu perguntei se vai ser indoor ou outdoor. Mas depois eu pensei bem e falei, bom, tá aí uma das coisas um dos exemplos de que o cliente não sabia que ele queria aquilo. Talvez eu poderia ter explorado mais. Talvez eu poderia ter falado, é outdoor? Você vai levar o seu produto outdoor também? Sim, você vai querer shots outdoor? Você já pensou em fazer coisas numa cozinha, com alguém usando o produto? Como esse produto vai ser manuseado? Como não sei o quê? Coisas que poderiam ter passado na minha cabeça e eu ter perguntado. Então hoje eu tô tentando investigar mais. Toda vez que o cliente fala o que ele quer e aonde vai ser, aí eu pergunto quem vai estar, quem vai fazer, qual é o que você pensa nesse quesito, para eu entender. Falei, ok, aqui talvez seja melhor um estúdio, talvez seja melhor gravar na rua, talvez seja melhor a gente pensar em contratar um ator, talvez seja melhor um voice-over em vez de uma pessoa falando por causa do local e tal. Enfim, coisas que eu poderia ter expandido um pouco mais as perguntas e eu acabei não fazendo. O cliente acabou indo para outra, ela agradeceu, ela falou que adorou o meeting, tudo aquela papinho, tudo, né? Sempre, mas foi para os clientes. Então, mais um erro que eu cometi e aí ficou marcado assim na minha cabeça esse meeting até hoje. Eu falo, poxa, poderia ter sido um cliente bacana, porque rolou uma vibe legal. E o terceiro erro é uma coisa que eu ainda cometo, porque é difícil. E eu tento não cometer isso. Acho que hoje em dia eu diria que eu cometo esse erro, entre aspas, 30% das vezes. 70% não, 30% sim. Eu quero diminuir isso para zero, mas é muito difícil. Que é não perguntar o budget primeiro. Não perguntar qual o dinheiro que o cliente tem para aquele projeto. Acho que tem um livro que fala sobre isso, é o Spin Selling, se eu não me engano. E eu não sei se é esse, mas pode ser. E esse livro fala que quem perguntar por último perde. Quem perguntar primeiro ganha, uma coisa assim. E isso tem muito poder. Quando você consegue perguntar o budget primeiro de uma forma super segura, sem ficar falando demais. Eu geralmente vou perguntar isso perto do fim das minhas perguntas, porque eu não quero começar o meeting falando, quanto de tempo pra gastar. Mas é muito importante que a gente pergunte primeiro para mostrar que a gente não tem medo de falar isso, que é negócio, que a gente é profissional e que isso é uma parte do negócio. Eu sinto isso, principalmente aqui no Canadá, as pessoas, sabe, elas estão fazendo meeting, elas não vão pechinchar muito primeiro, que acho que no Brasil é um pouco mais normal de essa coisa de pechinchar, mas elas te respeitam quando você fala, meu serviço é esse aqui, eu quero saber quanto você tem de budget e tal. Algumas vezes eu não perguntei, eu acabei ficando por baixo, eu acabei ficando me enrolando na hora de explicar o preço e acabou não acontecendo o deal, porque o cliente às vezes não tinha um budget, eu fiz uma proposta que não deu certo para eles por causa do budget deles, enfim, ou era uma proposta até baixa, porque aconteceu comigo uma vez de eu mandar uma proposta, a empresa fechar com uma outra cobrou mais caro, porque era um time maior, porque não sei o que lá, mas no fim das contas, porque os caras souberam vender o serviço deles com o budget maior e seguro de si, né? E na questão de vídeo em si, a gente poderia ter feito igual, melhor, na minha opinião, do que essa empresa fez, mas, enfim, já tinha uma estratégia mais elaborada do que a minha. E hoje eu tento fazer sempre isso. Então, umas dicas que eu dou sobre isso você vai falar sobre as suas perguntas todas que você faz, que inclusive é um vídeo que eu quero fazer, falando das perguntas que a gente pode fazer na hora do meeting. Mas quando você meio que tiver matado várias dúvidas, você fala, ok, você tem um budget destinado a esse projeto? Pronto, fala e fica quieto. Não fica tentando cobrir o silêncio falando mais. Tipo, porque se você tem, vai ajudar, não sei o quê, ou não sei, às vezes você não tem, então... Cala a boca. Você fala, ok, tenho várias informações legais aqui que você me deu. Tem uma dúvida. Qual é o budget que você tem para esse projeto? Espera a pessoa falar. A pessoa vai gaguejar, muitas vezes ela vai falar, a gente não
tem um budget ainda, a gente tá pensando, tá querendo ver qual que você propõe, porque assim, a gente tá pensando em outras empresas também. Então, vai ter várias desculpas para isso. Às vezes eles vão falar. Quando eles falam, o budget é excelente, porque a gente já sabe com o que a gente está trabalhando. E uma solução que eu dou para quando o cliente fala, não sei, eu queria que você falasse, é você meio que devolver de novo isso para ele com um range muito grande. Porque depende de tanta coisa, né? O que eu falo para alguns clientes, eu sempre uso essa metáfora, boa ou não, sei lá, funciona. Eu falo assim, cara, o budget, eu estou te perguntando porque é como construir uma casa. Você tem o mesmo metragem quadrada, tudo, o mesmo espaço. Mas a casa que você vai construir pode ser de barro, pode ser de madeira, pode ser de cimento, de concreto, pode ter 15 andares, pode ter um andar, pode ter as melhores appliances, né? A melhor torneira, a melhor porta, maçaneta de ouro. Ou ela pode ser uma casa sem porta, com um buraco no chão, como um banheiro, tipo. Então, é uma coisa que acaba ajudando um pouco, a pessoa fica, entendi. E aí, seguindo disso, eu dou um range muito grande para a pessoa. Por exemplo, se o cliente quer um vídeo, ele fala, eu quero um brand story, eu quero um vídeo que seja contando a história dos nossos fundadores da empresa, mostrando o que a gente faz, aquele vídeo institucional. Aí eu falo, beleza, um vídeo institucional com a gente, ele pode variar de, vamos dar um exemplo, claro que depende das perguntas que você fez, do cliente e tal, e aí você imagina o tamanho, mas você vai lá para cima, fala assim, ok, isso aí geralmente ele fica em torno de $30 mil, reais, né, 20 mil reais, sei lá, para uma produção mais top, uma produção mais elevada, e uma coisa super simples, que é realmente mais simples, a gente pode fazer até 5 mil. Aí a pessoa faz aquela, uou. Então, aí ela tem aquele pensamento que chama âncora, né? Você ancorou o preço muito alto, qualquer preço mais baixo daquilo já parece um desconto na cabeça da pessoa. Então, ela vai falar, não, 20 mil é um pouco coisa e tal, mas entendi. Você falou até 5 mil. Aí eu devolvo a pergunta e falo, tá dentro do que você está imaginando isso? Você consegue trabalhar dentro desse range? Aí a pessoa, sim, consigo. Aí eu falei, tá, você acha que se o seu budget se aproxima mais do high-end, do low-end, o que você me fala? Você vai direcionando a pessoa até ela falar mais ou menos. Ela vai acabar falando, no meio ali, 10 mil talvez. Aí você, ok, então tá, eu sei o que eu posso te entregar. E aí você bate com as perguntas. Se a pessoa quer uma coisa super high, né, high-end, aí você fala assim, com os 10 mil que você falou, a gente vai ter que trabalhar um pouco, vai ter que ser inteligente com o budget aqui, porque você quer uma coisa bem alta tal, e comparou com empresas que têm um budget muito mais alto. Mas se você tá fechado nesse budget aqui, eu vou tentar te propor uma coisa que funcione. E aí depois você cria o documento e marca um meeting depois para falar de novo sobre budget. Mas perguntar o budget primeiro é muito importante. E se você não perguntar primeiro, devolve a pergunta quando a pessoa fala, quanto você cobra? Aí você devolve falando, eu preciso saber do budget que você tem para isso, para eu poder te dar opções realistas. E aí se a pessoa fala que não sabe, aí você fala da casa, dá outro exemplo, o exemplo que você quiser que possa encaixar nisso. Você vai sair dessa situação por cima, essa é a questão. No meeting, o cara que está vendendo o serviço, ele tem que estar comandando o meeting, ele tem que estar por cima do meeting, ele tem que estar como numa posição de autoridade, digamos assim, porque você está vendendo o seu serviço, você está vendendo a sua empresa, você está vendendo uma solução para um problema, você não está querendo pegar dinheiro de ninguém. Na verdade, você está ajudando uma empresa. Então, essa mentalidade de que entrar no meeting falando eu preciso desse dinheiro, ela não pode existir. Ela tem que entrar no meeting dizendo, estou aqui para fazer negócio e ajudar essa empresa aqui com o meu conhecimento. Do mesmo jeito que você vai fazer uma consulta no médico, ele não vai ficar pensando, eu preciso do meu salário, então eu vou ajudar essa pessoa. Não, ela fala, eu sou médico, eu estudei para isso, o cara entrou aqui, eu vou diagnosticar o problema dele e eu vou resolver. É essa a mentalidade. E se você não se sente confortável, não se sente preparado, vai ler, vai estudar. Se você acha que você é ruim ainda, vai filmar, sai na rua.
Filma árvore, filma pássaro, filma gente. Vai exercitar a ponto de você falar, beleza, eu sei o que eu tô fazendo e eu consigo já identificar os problemas do cliente e resolver. E hoje em dia a AI tá aí para ajudar a gente muito nesse quesito de perguntar o que você precisa aprender, perguntar, te dar dicas de ideias, de vídeos que você pode fazer, de coisas que você pode fazer, tipos de clientes que você pode ir atrás. Então, cara, é um universo em expansão, digamos assim, muito rápida. Mas é isso, cara. Espero que esse vídeo tenha ficado tão longo assim, mas eu não vou nem editar isso aqui direito, mas do jeito que tá. E é isso aí. Tem mais coisa que eu quero falar, tem coisa de como usar AI, projetos de vídeo, inclusive como iluminar, como filmar essas coisas tudo. Eu quero também fazer vídeo aqui. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Até mais.